Alô, meus alunos de Teologia Moral, um prazer falar com vocês por aqui. E eu queria começar então essa sessão de aulas virtuais exatamente para a gente começar a conversar sobre o conteúdo da nossa disciplina. Quero reafirmar o prazer que eu tenho de poder colaborar com vocês na reflexão de uma das áreas de conhecimento teológico mais relevantes. Eu estou me referindo à teologia moral fundamental. Desafiadora, mas acima de tudo cheia de importância pelo mundo que nós vivemos. Quando eu impostei aquela nossa aula sobre o modo da gente enfrentar a temática, eu dizia para vocês que a gente primeiro precisa consolidar, ou pelo menos iniciar uma reflexão de consolidação sobre o papel da teologia moral fundamental no bojo dos estudos de vocês. E o texto que eu estou mandando para vocês lerem, eu vou fazer agora uma espécie de chave de leitura, alguns comentários, para que possa ajudar vocês a uma leitura, a um aprofundamento, a uma produção de reflexões, mas também para poder produzir aquele short paper que eu estou chamando, um mini artigo, para gerar reflexões sobre esse ponto. Então eu peço para vocês, de alguma forma, uma atenção um pouco maior para este vídeo, para nós podermos saber de que forma podemos continuar esse aprofundamento, seja pessoalmente, seja quando voltarmos a um contato mais, diria eu, pessoal, né, físico. Então, o texto que eu estou mandando para vocês é um texto do Jorge Teixeira da Cunha, né, chamado 30 anos de teologia moral. Eu acho bem interessante o título, porque ele, quando fala de 30 anos, e o texto é de 2010, ele está se referindo aos últimos 30 anos que vão no arco de 1980 até 2010. Então, nesse sentido, eu diria que é um tema importante, porque o mundo passou por algumas mudanças de 1980 a 2010 e até 2020, inclusive. Eu destacaria dois pontos importantes que o mundo passou por esse período. A década de 80 é chamada de década perdida, a década de 90 uma retomada do ponto de vista do crescimento econômico internacional, tem a queda do Muro de Berlim, tem o fim da Guerra Fria, o início de um pensamento único, especialmente no que diz respeito político-econômico nos Estados Unidos. E eu diria que 2001 marca um pouco o aparecimento de um ator internacional que são os terroristas internacionais. E aí nós temos um mundo em mudança nesse período. No âmbito da igreja, nós temos toda a preparação para a virada do milênio que vai ser trazida pelo Papa João Paulo II, com a Terço Millennium Adveniente, e uma série de outras discussões que foram feitas pelo Papa João Paulo II para colocar a igreja nessa perspectiva de mudança, mas ao mesmo tempo que era mudança, era permanência, porque o Jesus Cristo, que é uma pessoa, é a mensagem central, é a pessoa central do cristianismo, acaba sendo então o mesmo ontem, hoje e sempre, repetia-nos o Papa João Paulo II. Então, nesse período em que o artigo está colocado, muita coisa aconteceu, uma mudança nova de paradigmas, entramos de cabeça no pensamento pós-moderno com uma série de relativizações, seja relativização do ponto de vista do objeto a ser conhecido e do outro lado do sujeito cognoscente. Então, aquelas seguranças que a modernidade deu do ponto de vista racional de um sujeito capaz de conhecer um objeto também capaz de ser conhecido, entram em crise porque seja o sujeito deixa de ser cognoscente do ponto de vista formal, de produtor de verdade, de um conhecimento mais sólido, seja também o objeto, ele é tratado no seu devir e, portanto, nós temos essa pós-modernidade ou essa modernidade líquida, como vai assinalar o Bauman. Então, o texto ele trabalha nessa perspectiva e ele vai se perguntar, o autor, o Jorge Teixeira da Cunha, da Universidade Católica de Portugal, ele vai se perguntar exatamente qual o critério que vai ser usado para entender esses 30 anos de teologia moral, né? E ele vai dizer assim, bom, eu tenho que ter um critério para poder avaliar. Ele diz com todas as letras no texto, ele na verdade quer contribuir com a discussão, em nenhum momento ele quer taxar a coisa definitivamente, e talvez seja assim que nós devamos ler
o texto, não como algo fechado, definitivo, mas como algo que chama-nos à reflexão. Então ele vai dizer que existe uma espécie de critério que ele poderia usar, que é o critério da renovação. De fato, diz ele, o Concílio Vaticano II, ele vai trazer uma renovação, vai pedir a renovação no método, ele vai falar inclusive da necessidade que a Igreja vai se propor a abrir as portas, escancarar as janelas para o mundo que estava mudando, isso já em 64, mas esse mundo vai mudar cada vez mais até o momento que nós estamos presentes, e por isso o Concílio Vaticano II se torna ainda referência, porque ele vai instigar a Igreja a se abrir. E o autor ele vai levantar uma situação bem interessante, né? A superação dessa moral casuística de aplicação de determinadas normas, quase que na linha do moralismo, né? Como diria o Petrini, esquecendo um pouco da moralidade. Mas ele vai dizer que é uma das instâncias que o Vaticano II vai trazer é a ideia da necessidade da inter e transdisciplinaridade, ou seja, a relação com outros campos de saber, né? Isso para nós é importantíssimo. A teologia tem o estatuto de ciência, mas como todas as outras ciências, não trabalha sozinho. O fenômeno científico estudado pela teologia, que é a compreensão, a tentativa de compreensão da revelação de Deus, ele vai passar necessariamente pela mediação de outras ciências, de outros saberes. Então, é um momento também da teologia se colocar na linha desse diálogo inter e transdisciplinar, e ao mesmo tempo que é uma abertura, é também uma proposição de dificuldades. Por quê? Porque a teologia, na medida que vai se relacionar com outros campos de saber, é mais do que somente a filosofia, mas a sociologia, a antropologia cultural e filosófica, e também a psicologia, bem como a história, etc., e todos os campos de saber, economia, política, ela vai também se defrontar com outros horizontes normativos, né? Com, entre aspas, tá? Com postulações éticas e morais diferenciadas. Então, falar em renovação num ambiente desse, é preciso ter bem claro de que tipo de renovação se fala. E é esse a primeira discussão do texto. Ele vai se perguntar assim, esse paradigma da renovação me leva efetivamente a ter um pensar diferente, ou eu posso me perder no meio dos horizontes normativos? A segunda reflexão que ele faz é exatamente dizendo, bom, como a categoria, o paradigma, a interpretação dessa questão da renovação é um tanto ambígua, ele prefere o paradigma da interpretação. O que ele quer dizer com o paradigma da interpretação? A ideia de que a teologia, eu vou ler exatamente como ele coloca, a teologia precisa ser um discurso significante para as preocupações da atualidade pelo sentido da vida, mas que mantenha a fidelidade aos seus elementos de origem, a revelação divina e a tradição viva da Igreja. É interessante como ele diz que então que ao mesmo tempo que se renova, também se mantém fiel. E talvez seja isso o grande ponto a nós situarmos a teologia moral. Fiel à fonte e ao mesmo tempo renovando a compreensão da realidade à luz dessa fonte. E eu diria aqui, é um comentário meu, né, sobre o texto do autor, eu diria inclusive que dá para juntar renovação com interpretação. Porque se você tem os pés seguros na fidelidade da mensagem principal, que não é só palavra, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo, nós vamos conseguir fazer renovação sem perder essa ligação. E ele faz uma reflexão interessante, eu peço que vocês aprofundem isso, ele cita o Paul Ricoeur, né, que do ponto de vista filosófico, interpretativo, hermenêutico, portanto, o Paul Ricoeur ele parte dos símbolos e das interpretações que ele chama de mitos e símbolos e acaba por concentrar-se sobre a compreensão do sujeito localizado existencialmente, o que é bem interessante. E aí ele diz que é importante que a teologia moral saiba definir qual é a metafísica que ela está usando, né? E o autor cita um autor chamado Oliver Davies, que fala em 4 tipos de metafísica. Uma primeira é a ideia de uma metafísica mais ligada à racionalidade, Parmênides, à modernidade, uma metafísica do cunho mais ontológico. Nós colocaríamos como ponto principal aqui o próprio Aristóteles, né? Uma ontologia aristotélica. Depois,
Depois, uma outra metafísica originada no seio judaico-cristão, portanto, ligada com a questão da criação e, portanto, uma metafísica posta do ponto de vista de uma dádiva gratuita de Deus, mas que permanece como horizonte último da existência humana. Um terceiro que ele chama mais de uma corrente metafísica que dá prioridade ao ego, portanto, uma corrente metafísica que busca mais pensar um em si, né, um para si, mas assim uma coisa muito mais fechada. E uma quarta que ele fala um pouco da ideia da centralidade do outro, mas que se perde a ideia do eu. Então, pensar no outro, pensar na massa, pensar no coletivo, mas que se perde a dimensão do individual, né? E o autor, então, diz que é preciso, então, voltar e centrar da teologia moral dentro dessa perspectiva de uma ontologia mais cristã. Uma coisa importante que ele diz que nesses 30 anos, então, é preciso perceber como é que a teologia moral foi juntando renovação necessária com essa fidelidade, essa ontologia mais pujante, né? E ele vai descer um pouco na teologia moral fundamental, na segunda parte do seu texto, ele vai descer um pouco mais, definindo que... Por que se chama teologia moral fundamental? Exatamente porque ela vai discutir os fundamentos da reflexão moral do ponto de vista teológico, e é interessante que ele usa a palavra fundamental no sentido mesmo de verificar quais são os alicerces, quais são os princípios, quais são os pontos mais importantes a serem solidificados nessa construção do edifício de análise mais moral. E eu faço questão de ler o que ele entende, na verdade, qual é a problemática da teologia moral na sua essência, que a ética de hoje deve explicar a pertinência do próprio discurso, primeiro de tudo. Ou seja, o que é a pertinência do próprio discurso? A ideia de que ela tem um sentido. A pertinência diz respeito ao sentido do próprio discurso. Não é um discurso vazio, mas é um discurso que tem a sua premência do ponto de vista da nossa contemporaneidade, num contexto de pluralismo ético. Portanto, a teologia moral fundamental ela não é sectária, no sentido de dizer eu não dialogo, eu não me abro a outras perspectivas. É aquela ideia do Papa Francisco, né? A ideia do diálogo, do encontro, do chegar ao outro mesmo que pense diferente, especialmente do ponto de vista ético. A gente não vai criar, e isso talvez é uma perspectiva interessante da teologia moral, né? A gente não pode criar uma comunidade dos sectários, dos separados, como já aconteceu na história da igreja, né? Existiu no início da igreja um movimento chamado de oifotismoi, ou seja, aqueles que se sentiam os iluminados, né? E, portanto, deixavam de lado aqueles que não chegavam a esse nível de iluminação. Esse movimento depois ressurgiu muito mais tarde na Espanha e foram denominados de los alumbrados, que eram exatamente aqueles também que se sentiam iluminados, portanto, separados. A ideia não é de fechar-se, mas de estabelecer esse diálogo com o diferente, reproporcionando ou reposicionando ou reafirmando as nossas perspectivas, mas se deixando também interpelar por essas questões, né? Encontrando nesse meio a possibilidade de valorização do homem e, ao mesmo tempo, mostrando claramente quais são as nossas perspectivas irrenunciáveis, né? E ele vai falar de horizontes metodológicos, portanto, a construção de uma autonomia, de uma teologia moral fundamental, ou de uma teologia moral, que é essa nossa grande discussão, onde qual é o lugar da teologia moral no bojo das várias ciências, dentro da própria teologia, e na formação, então, do futuro teólogo, né? Então, assim, qual a importância disso? Ele faz uma discussão bem interessante, com vários autores que ele cita lá, seja do ponto de vista de uma análise um pouco mais voltada para uma perspectiva dos vários autores, como é que eles perceberam a importância da teologia moral. E aí, o autor, eu peço atenção nesse ponto do texto, vai discutir algumas questões fundamentais da teologia moral, portanto, as questões morais fundamentais. Ele cita 3 que eu gostaria de destacar um pouquinho, com um pouco de tempo para vocês. Primeiro, a escritura como alma da teologia, né? Como diz a Dei Verbum número 24, a escritura como alma da teologia. Não se faz teologia sem a escritura,
E aí, nesse caso, o Concílio Vaticano II pede que a teologia moral beba muito mais, se nutra muito mais desse elemento escriturístico. Ele cita, inclusive, a Optatum Totius, número 16, que eu acho interessante a gente rever também, olhando para o Concílio Vaticano II. Então, o dado da escritura importante. A segunda questão importante da teologia moral, ele fala da relação entre cristologia e ética. Eu falei na minha primeira aula lá para vocês, a relação da centralidade da moralidade cristã, ela está baseada não exatamente só nos discursos de Jesus Cristo, mas na sua prática. Então, veja bem, nós precisaríamos juntar desse ponto de vista, seja aquela passagem fundamental para a moralidade cristã, que é a partir de Mateus capítulo 5, todo que nasce com o discurso do Sermão da Bem-aventurança, da montanha, mas acima de tudo o que vem depois, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Onde está ali a própria definição do agir moral cristão. Mas além desse fato, ou seja, do discurso, da fala de Jesus, interpretar a praxis de Jesus, desde da sua encarnação até a sua ascensão. Todo o evento Cristo, né? Todo o mistério da encarnação é também um mistério ético. Então perceber na praxis de Jesus como é que se dá exatamente a ideia da realização plena dessa ética à luz de Cristo. Então recuperar um pouco essa cristologia ligada à ética. Um outro tema importante que eu gostaria de ressaltar dentro desses principais questões que o autor levanta é exatamente a relação entre experiência e direito natural. O Concílio Vaticano II fala como um dos critérios morais a experiência, e a tradição cristã fala em direito natural, especialmente a partir de Santo Tomás de Aquino, a importância do direito natural, aqueles valores morais básicos que estão na natureza, estão inseridos na natureza humana e, portanto, são princípios fundamentais para analisar as leis escritas, positivadas, que estão na base exatamente desse direito natural. O autor e também algumas reflexões atuais falam de experiência humana, que tenta fazer o quê? É a ideia de que a gente fala de experiência humana a partir de uma compreensão do que é o anthropos. Na minha primeira aula também eu falava isso, que a crise ética, na verdade, é uma crise antropológica, no sentido que a gente, às vezes, não percebe o quanto que o homem foi fragmentado. Passa de pessoa para indivíduo, indivíduo para coisa, e se perde naquela integralidade que o homem tinha. Inclusive eu cito aqui o Jacques Maritain, falava do humanismo integral, né? E então, sem perder a dimensão da compreensão de homem, entendida à luz dos grandes pensadores, teólogos, né? Seja desde os padres da igreja, passando por Agostinho, entrando na escolástica com Alberto Magno, passando por Boaventura, Tomás de Aquino e os grandes pensadores, teólogos que vão se aproximando desse pensar, os moralistas, Afonso de Ligório e todos os outros, que vão construir sempre em cima dessa ideia de pensar um homem a partir do teológico e do antropológico, né? E o conceito que talvez dentro da experiência humana, eu gostei muito dessa parte no artigo, que talvez reúna tudo isso, seja o conceito de caridade. Seja a caridade entendida lá na Suma Teológica, com Santo Tomás de Aquino, que tem uma parte da Suma Teológica brilhante que fala exatamente da caridade, quanto também a caridade entendida a partir do pensamento de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. A ideia da caridade como verdade, né? A caridade como a expressão mais profunda do humano, a caridade quanto ágape, né? Não apenas como uma manifestação, mas como algo que é específico, eu diria inclusive ontológico a nós mesmos. Aí nós vamos buscar uma frase que se diz com respeito a Agostinho, né? Diligo et sum. Então, na verdade, ergo sum, diligo ergo sum, né? Eu amo, logo eu existo. A condição da minha existência é a condição da minha caridade. Daí o autor vai discutir sobre bioética teológica, a ética do matrimônio da família, a ética social. Interessante que são temas de disciplinas que vocês vão ter na teologia. Como ele é português, ele coloca um sexto ponto sobre a teologia moral em Portugal. Vale a pena ler, porque é uma coisa interessante para perceber como essas reflexões acontecem fora do Brasil. E por fim ele faz uma conclusão que aqui eu faço questão também de fazer uma leitura mais específica. Ele diz que o conceito de dom, o que é dom? É a realidade
unidade da graça com a virtude da caridade. Esse é o dom, a graça e a caridade, que vai nos permitir estruturar o discurso teológico-moral na base da realidade da criação divina, ou seja, frente a frente ao Deus Criador, visto como outro não absorvente do ser humano e de sua liberdade e autonomia. Então ele vai dizer-se que um dos critérios morais que talvez consiga entender a teologia moral nesse contexto é exatamente o conceito de dom. Eu recomendo a leitura desse artigo para nós podermos produzir reflexões e, ao mesmo tempo, continuar a nossa formação como futuros teólogos. Desejo uma boa continuidade dos estudos. Um abraço para vocês, tá?